Quando a gente acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que faz? Junto com ir no banheiro para fazer xixi ou tomar um copo d'água. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Pega o dito cujo. Tá aqui ele, né? Deitado na cama, nós vamos lá e pá, pegamos o celular. Pode não ser na cama, vai ser logo no café da manhã. Ou no banheiro, quando você está fazendo suas necessidades. É pegar o smartphone, como dizem. Então eu pego esse celular e começo a conferir tudo que estão falando ali. E tudo que vem com esse celular hoje em dia. Notícias de momento, postagens que os outros fizeram nas redes, checar os grupos e conversas de WhatsApp, ver os memes, o que eu perdi enquanto eu estava dormindo, alguém mandou alguma coisa, o que está rolando, vídeos curtos, breves, aqueles de 30 segundos, não é assim? Ah, jogado na nossa cara. E aí logo você é sugado para esse universo que te prende em um looping quase infinito, que você fica ali scrolling, né? Arrastando com o dedinho. Quando vê, passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sem contar nessas redes, mar de pessoas mostrando seus corpos seminus, gente vendendo seu próprio curso, gente ensinando como viver, como ficar mais forte, como ser mais feliz, ou o clássico, aquela a fórmula para ficar rico, os 7 passos, por aí vai. Um show de estímulos que invade a nossa retina e a nossa mente. Uma liberação constante de dopamina que nos vicia nessa droga de recompensa a curto prazo. Um prazer imediato e passivo. Por que passivo? Porque eu não estou construindo nada de útil, eu estou passivamente consumindo o que eu vejo. Às vezes a gente pega o celular só para abrir um aplicativo do banco ou olhar que oração, vá, e vupt, já é sugado para esse universo e fica ali preso nele. 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, já se foi o dia. Quando vê, já foi. Ah, vou só abrir 5 minutinhos, já estou a meia hora lá. Já estou 1 hora lá. E assim vai. O mundo hoje em dia está cada vez mais rápido e instantâneo. Com as tecnologias entregando informações em tempo real. Então, antigamente, nós tínhamos que esperar a edição do jornal do dia seguinte, que ia ser impresso, para saber o que está acontecendo no mundo, as notícias. E mais antigamente ainda, não existia nem jornal. Não existia nem mundo externo ao nosso, aquele pequeno grupo que a gente vivia. A notícia é o que a vizinha fez, o que o padre fez na igreja, vou lá comprar pão, as fofocas ali. Era muito mais lento, era muito mais devagar e menos estímulos. Que à medida que você vai ampliando as notícias, os acontecimentos, tem acontecimento a dar e vender a toda hora em qualquer lugar do mundo. Um koala morreu na Índia, notícia. Aí eu fico sabendo. Antes a notícia era o que aconteceu na nossa comunidade, isso era o que existia, ponto final. Então, nós estamos cada vez mais conectados, sabendo o que acontece com todos em tempo real. Existe, portanto, o que Ram vai começar a trazer aqui, um excesso de informação, uma infotoxicação, ele vai dizer assim. Info de informação, toxicidade, né? Infotoxicação. A gente assim intóxica com notícias, um excesso de visualizações, de informações não úteis para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa família, não dizem respeito a mim, meus amigos ou pessoas próximas, né? E vocês sabem quantas horas por dia a gente desprende para essas atividades? Vocês já pararam para calcular? Os aplicativos hoje em dia eles medem quantas horas vocês ficam no celular. Um aplicativo como o Instagram mede quantas horas você passa por dia ali. Dê uma olhada, dê uma olhada. No Brasil, as pesquisas mostram que os usuários se dedicam, em média, pasmem, entre 5 e 9 horas. Vou repetir: 5 a 9 horas por dia mexendo nesses aplicativos e usando os smartphones. Dá para acreditar? Você consegue imaginar ou mensurar o efeito que isso tem na nossa psique? Passar de 5 a 9 horas por dia envolvido nessas atividades e sofrendo esse tipo de influência?
desse bombardeamento constante de informações e estímulos. É sobre esses efeitos que a aula de hoje vai falar e que o texto de Byung-Chul Han aborda. Primeiro no sentido pessoal de como isso afeta o sujeito e depois como isso afeta e corrói o tecido social e a democracia. Em seu livro Infocracia, portanto, Byung-Chul Han nos convida a refletir sobre essa nova fase de digitalização e o fluxo incessante de informações que nos bombardeiam diretamente. Segundo Han, a gente vive num novo regime de poder, o da informação e da vigilância digital. Um poder que muitas vezes é confundido com livre escolha. Nós vamos ver isso hoje na aula. Porque Han coloca a ideia de que hoje o poder ele opera de forma diferente. Ele é interno e baseado na produção de si. Ninguém mais precisa nos forçar de fora para dentro, ou cada vez menos, a fazer coisas, como um gerente, um chefe, um pai opressor, essas figuras, né? Que estavam ali nos vigiando, nos punindo, obrigando a gente a fazer de fora para dentro tarefas. Hoje nós mesmos nos tornamos agentes de nossa própria exploração. Ninguém posta na rede obrigado. Todos produzem conteúdo e produzem a si mesmo porque querem, porque são influenciados a fazerem. É esse tipo de poder. Obrigamos a produzir e competir de forma ininterrupta, sem barreiras ou limites aqui. Porque quando nós temos um agente externo que nos obriga, a gente consegue reagir e colocar limites. Quando é a gente mesmo fazendo isso, não há limites. Porque é em nome daquilo que nós acreditamos ser uma escolha nossa, de progresso, de evolução pessoal. E como isso acontece? Pense nas redes sociais. Pegue a sua favorita aí, TikTok, Instagram, Facebook, o que for. Hum? Essas redes são projetadas para criar um ambiente de comparação constante. Talvez essa não foi a origem das redes, mas acabou ficando isso. Comparação constante entre pares. O que meu amigo está postando, o que as pessoas, o meu colega de trabalho está postando. As pessoas horizontalizadas, né, numa certa estrutura e gama social, ficam enxergando umas às outras o que elas estão postando. Então, quando você vê alguém postando a rotina de treinos que a pessoa fez ali no Instagram, que sua amiga fez no Instagram, a viagem dos sonhos que sua colega de faculdade fez no TikTok, um vídeo de alta produtividade no YouTube, é natural você sentir que você também precisa atingir esse padrão. Porque isso ativa o desejo humano de se alinhar ao que as outras pessoas parecem estar fazendo. Porque eu não quero ficar de fora. Eu quero, portanto, ter o mesmo grau de sucesso e felicidade que essas pessoas vendem. Vendem entre aspas porque é propaganda, né? Eu posto aquilo de forma marqueteira do meu eu. Eu não posto que eu tô com gases, que eu tô gripado, que eu tô ranhento. Eu posto o meu sucesso e amplio ele. A outra pessoa vê, a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu comparo o pior de mim com o ideal que eu tenho dos outros. Eu digo, eu também tenho que fazer mais um curso, eu também tenho que malhar, eu também tenho que fazer crossfit, eu também tenho que correr uma maratona. Afinal, ninguém quer ficar para trás, isso é muito humano. Ninguém quer se sentir excluído, todos querem pertencer em relação aos seus pares. E essa é uma das formas mais eficazes de motivar os comportamentos, a comparação com os pares. Não que o Bill Gates ou o Elon Musk estão fazendo, mas meu vizinho e meu amigo. Tá? E nas redes sociais é assim que a normalidade, novamente entre aspas, é construída. A normalidade, o que a gente considera normal, é batido, é dado pela repetição de padrões constantes que a gente tem. Ora, se eu fico 5 a 9 horas por dia consumindo determinado tipo de conteúdo, isso vai se tornar normal o que está sendo visto ali. Se todos fazem dancinha, vou fazer dancinha também. Se todos fazem live, vou fazer live também. Se todos viajam para as Maldivas, vou viajar para a Maldiva também. Se todos agora estão correndo maratona, que é a moda do momento, eu quero começar a correr também. É marketing. Só que através dos pares.
Não é uma coação externa de uma propaganda que você viu na TV. É você dizendo, eu acho que eu tenho vontade disso. De onde que surgiu essa vontade? Ah, os outros estão fazendo. Você então está sendo induzido a achar que gosta livremente de uma ideia que foi plantada ali. Os outros estão fazendo, quero fazer também. Só que a pergunta é, quem que escolhe o que você vai ver nas redes? Quem que escolhe o que você vai ver nos feeds? Do Instagram, do YouTube, do TikTok, seja de onde for. Quem que escolhe o que vai aparecer na sua busca do Google? Ou o que a inteligência artificial vai responder para você, o chat GPT? O que você vai consumir de notícia e informações do que os outros estão fazendo, e aqui dos pares e também do mundo. Não é você. Eu te digo, não é você, ok? São os algoritmos por detrás dos aplicativos. E aqui que a coisa começa a dar problema. Aqui que a coisa começa a encrespar, porque daí não estamos sendo livres. Se não somos nós que escolhemos aquilo que nós vamos ver, que nos influencia, quem que está nos influenciando? Percebam o seguinte, falaremos bastante disso hoje, mas percebam o seguinte, eu vou trazer aqui uma análise, primeiro, do que tudo isso tem no nosso psicológico. Como tudo isso afeta o nosso psicológico. Vamos lá, tentem imaginar um cenário que é o seguinte. O mundo de hoje, ele é atópico. Isto é, ele é sem lugar. O lugar de manifestação de tudo o que acontece é aqui, na tela lisa do celular. O que acontece nessa tela. Minhas relações se dão através dessa tela, meus dates, né? meus relacionamentos amorosos nessa tela, minhas compras, os aplicativos, né? Tinder, essas coisas assim, meus dates amorosos, minhas compras, minhas transações bancárias. Eu falo pro meu pai de videochamada, meus amigos por WhatsApp, tudo atópico, portanto, sem um lugar físico, sem um lugar físico. Abriu a câmera do meu celular. Ótimo, fechou. Sem um lugar físico. Da mesma forma, o mundo é também um mundo que não tem mais tempo. Anacrônico, portanto. Porque tudo acontece no agora, no presente instante, de imediato. Com isso, nada se demora e nada perdura. Tudo que se produz é instantâneo e some. Como nada perdura no nosso imaginário, no imaginário das pessoas, eu preciso estar o tempo inteiro me produzindo e aparecendo. Por quê? Para eu não sumir, para eu não cair nesse abismo da não existência, para eu não deixar de existir. Percebem? Não temos mais a experiência ampla do corpo no sentido espacial e de sentimentos e vivências. Do mundo físico situado em uma narrativa, ancorado em rituais de passagem de tempo. Não se tem mais isso. Que, aliás, é tema de outras obras de Byung-Chul Han que tem aqui no canal. A Crise da Narração. Não se tem mais uma história de vida, portanto, em que o sujeito se identifica e se projeta. E sim, o que nós temos? Fragmentos de momentos aleatórios presentes soltos no nada, em que só o presente existe e depois, puf, vira fumaça. Os dias são todos iguais, picotados, certo? Sem uma narrativa, sem um norte, sem um propósito, sem uma construção de significado. O sujeito se perde no tempo. Por quê? Porque não tem mais tempo. Tem-se então um sujeito completamente fragmentado, em momentos horizontalizados de existir, que tem que estar o tempo inteiro se produzindo no presente, porque é o único momento que tem, 30 segundos de vídeo, para não sumir no meio do barulho dessas informações todas. Faça conteúdos de si ou não exista mais. Ou suma do mapa. Essa é a regra. Em termos psíquicos, nós temos aqui um sujeito completamente perdido e descorporizado que está se afogando.
se afogando de tanta informação que recebe e cansado por tanta produção de si mesmo, que tem que ele estar toda hora fazendo, remando, produzindo a si mesmo, senão ele some, fica para trás. Eu não quero ficar para trás em relação aos meus pares, eu quero pertencer. Esse sujeito perdido e descorporizado anseia por pertencimento. A natureza humana é social. A natureza humana ela é social. Nós, enquanto espécie, somos seres que queremos conexão afetiva, na ordem de pertencimento humano, de calor humano. Nós precisamos disso como todos os mamíferos precisam. Essa é uma necessidade básica. Esse ser humano, portanto, anseia por fazer parte de algo, fazer parte de uma tribo, um grupo, em ordem a se sentir dentro de alguma história de vida e ter proteção e afeto. É daí que surge um fenômeno muito interessante de como esses aplicativos e a comunidade online começou a se organizar. É daí que começou a surgir pequenos vários grupos, igrejinhas, em que as pessoas começaram a seguir. É daí que surgem os followers, os seguidores. Facilmente, essa é uma projeção, uma necessidade humana que nós projetamos ali nesse ambiente onde a gente passa 5 a 9 horas por dia, já que não existe mais uma realidade externa para a gente se agarrar e construir histórias, a gente vai para o online e tenta fazer isso no online. Então, facilmente a gente se engaja em tribos e comunidades online pelo desejo de pertencer e fazer parte. Seguidores é a palavra. Eu sigo alguém. As mídias sociais se assemelham, portanto, a uma igreja. Like é amém, compartilhar é comunicação e consumo é a redenção, vai dizer Byung-Chul Han. Consumo de conteúdos, produtos, experiências, ideias, seja o que esteja sendo compartilhado ali. Macaco vê, macaco faz. Ao mesmo tempo, nós estamos cada vez mais sós com a gente mesmo. Essa que é a realidade. A tela, percebam, não tem olhos. Ela é lisa. Ela não nos atravessa. Ela não nos coloca limites, que é o ponto de contato com o outro no físico da ordem de um corpo que existe. Quando eu me relaciono com minha esposa, ela me coloca limites, eu coloco limites nela, no sentido de que nós precisamos nos respeitar, eu não posso fazer tudo que eu quero, dizer tudo que eu quero, e nem ter todas as minhas vontades atendidas, nem ela. Existem limites na relação com o outro. Para construirmos uma base sólida em que ambos possamos navegar juntos, existir juntos, criar uma história juntos, uma narrativa de vida juntos. As redes sociais é um lugar onde o outro não existe, só eu existo. No sentido de minhas opiniões, minhas regras, meu corpo. O sujeito contemporâneo, portanto, é um sujeito sozinho, desintegrado e cada vez mais narcisista. Narcisista porque não tem mais esse outro ali que eu tenha que me importar, que eu tenha que cuidar, que eu tenha que me subjugar um pouco, que eu tenha que abrir mão de certas coisas minhas. Não tem um outro que me projete e que me coloque limites, portanto. Com isso fica cada vez mais difícil se relacionar no mundo de hoje. Porque esse outro não existe, porque todos querem tudo para si, estão se tornando narcisistas por indução, autocentrados, egóicos. E as redes sociais só reforçam isso, com os likes. Eu posso fazer o que eu quiser, dizer o que eu quiser e fica tudo lindo. Não tem resistência à minha expansão. Mas no fundo, todos nós queremos pertencer. Seja um amigo, um par amoroso, uma unidade de comunidade, uma troca afetiva. Só que a gente não consegue. Estamos presos em nós mesmos. Através deste aparelhinho que a gente fica o dia inteiro olhando. Quanto mais interação a gente tem nele, menos a gente tem fora. Quanto mais a gente se joga ali dentro, mais difícil fica viver a vida que de fato existe. Então hoje aparecer, postar, se propagandear nas redes sociais, tentar seduzir o outro postando fotos, né, mostrando seus corpos seminus, é sinônimo de existir. Se prostituir é sinônimo de existir.
praticamente. Quem não é visto não existe. Quem aqui não tem WhatsApp, que seja, Instagram, uma página, um perfil qualquer na internet, que seja naqueles aplicativos de trabalho, LinkedIn, não é lembrado. É quase uma ditadura do pertencer. Ou você produz conteúdo e coloca suas informações pessoais ali e se vende como uma mercadoria, ou você não existe. De qualquer forma, o ponto que Han vai dizer que é o mais deletério, isso que nós já estamos falando já é uma tragédia por si só. Mas o ponto que Han vai dizer que é o mais deletério, em termos de sociedade, nem é esse. O que mais prejudica, nem é esse. O que ele vai dizer é o seguinte: o efeito colateral das redes sociais e efeito também desse tempo pós-modernos que nós vivemos, que quebra narrativas sequenciais que atravessam uma história, é nós não termos mais narrativas que abarcam toda uma comunidade. Um chão comum de verdade em que todos possam pisar. Como antigamente a religião costumava fazer. A religião, o cristianismo aqui no Ocidente, unia todos esses cacos, esses pedaços. Esses pedaços fragmentados que são a existência humana em busca de sentido. Tinha-se um porquê de ser e de existir. Tinha-se uma corda, vocês entendem, em que todos se agarravam. Não ficavam flutuando soltos por aí. Tinha-se uma certa moral e uma certa ordem. Este é um exemplo. Independente de você acreditar em Deus ou não, não é esse o ponto. O cristianismo, ou a Igreja Católica, melhor dizendo, tinha essa função aqui no Ocidente. Um antes, um agora e um depois. Uma história, um propósito. Agora, com a morte de Deus, como bem colocou Nietzsche, e corretamente ele se preocupou, ele diz: se nós tirarmos Deus do trono, o que vai aparecer? E Dostoiévski disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido no sentido de que é agora cada um por si, e não tem Deus contra todos, né? Cada um por si. E é isso? Vamos lá? Nós ficamos soltos, fragmentados, atomizados. Esse é o pós-modernismo. Cada um é responsável por si sozinho e que se vire. E o Estado é inimigo de todos, né? E todos, no fundo, estão ansiando por conexão, por pertencer. Mas se todos se veem como competidores, fica difícil a gente criar um pertencimento em grupo. Todos anseiam, no fundo, por conexão humana, mas estão achando cada vez mais difícil encontrar essa conexão na vida real. Porque quanto mais a gente se joga nos aplicativos, mais distópico a vida real fica, mais atomizada ela fica, menos ela deixa de existir. Não tem mais tempo, não tem mais espaço. E as pessoas, ao invés de se preocuparem em estabelecer boas conversas e diálogos com seus vizinhos, com a sua comunidade, estão se preocupadas em fazer conteúdo para a rede, para pessoas que elas nem conhecem. Quanto cada vez mais nós enfiamos a cara em um smartphone, parece que a experiência humana real, de troca, grupo, de forma compartilhada, vai deixando de existir. Então, ao invés de uma espécie de continente, de uma terra em que todos estão ali, metaforicamente falando, né, compartilhando isso, e pessoas obrigadas a conviver e se acertar, criar uma comunidade, respeitar o outro, trocar, mas também ter o afeto um do outro. É como se esse continente tivesse várias rachaduras e fosse fragmentando em ilhas individuais. Ilhas, tá? Cada pessoa está numa ilha separada. Eu vou do meu carro ou do ônibus com um fone de ouvido pro shopping, ver um filme. Eu caminho e compro nas lojas ou compro nos aplicativos online, nem saio de casa, volto para casa, jogo meu videogame, peço meu iFood, fico nas redes sociais, vejo pornografia, sei lá o que eu faço. Vejo corpos esculpidos da gatinha postando a bunda no Instagram, ou o cara malhando. Eu vou lá, compro nas lojas, volto para casa, trabalho, volto. O trabalho nem mais sai de casa. Tá? E o trabalho
como PJ de forma individualizada, não tem nem mais o grupo de trabalho, tem mais unidade de trabalho, está se perdendo essa unidade de trabalho, aquela da galera que saía ali, chamava gangue do crachá, né? Todo mundo saía junto para tomar uma cerveja depois do trabalho. Isso está murchando. Os grupos, as comunidades, as narrativas grupais estão perdendo o sentido. Cada vez mais nós estamos em ilhas atomizados e sós. Estamos que nem barata tonta, rodando por aí sem uma narrativa ou propósito que nos preenche em sentido maior. Que dá e traz continuidade aos nossos dias em um sentido maior. Uma espécie de guia, norte, de bússola para onde eu estou indo. Hã? Qual é a minha história construída de forma narrativa e sequencial hoje em dia? Nós, como seres humanos, codificamos a experiência da vida através da construção de histórias e narrativas. A sensação é que os nossos dias, hoje em dia, não tem nada disso. São fotografias e sequências de imagens e vivências fragmentadas, aleatorizadas e randomizadas. Porque assim é o espaço da internet. Ele é horizontal. Vários vídeos aleatórios sobre temas distintos, sobre conteúdos distintos. Então, daqui a pouco eu estou vendo o Rodrigo Faro fazer abdominais. Daqui a pouco eu estou vendo uma receita de pavê. Daqui a pouco eu estou vendo um vídeo de um gatinho brigando com um cachorro. Daqui a pouco eu estou vendo pornografia. Daqui a pouco eu estou vendo um curso de Nietzsche. Peraí, que porcaria é essa? Como que isso vai conversar e costurar com a minha história, com a minha identidade? Para eu me situar no mundo. Não tem tempo nem espaço, certo? Vários vídeos aleatórios sobre conteúdos distintos, sem tempo e sem espaço. E com isso sem função. No sentido, função no sentido de agregar uma narrativa de história do indivíduo. Né? Estamos perdidos nisso. Baratas tontas tentando achar alguma âncora narrativa ou propósito. Eu falo mais disso no vídeo A Crise da Narração, que tem aqui no canal, vocês podem dar uma olhada. Mas é importante a gente fazer essa introdução aqui neste vídeo, para depois a gente puxar para o macro, que é onde Han vai se prender mais, que é a questão do social, político e econômico. Ok? Bem, com isso, tudo isso que a gente está falando, a gente passa os dias de que forma? Se a gente está cada um numa ilha, uma angústia de pertencer, mas atomizados, solitários, sem narrativa, sem construção de significado ao longo da nossa vida, os anos passando, de que forma a gente passa os dias? Consumindo informações, vídeos, produtos, memes, piadas, séries, experiências, viagens. Experiências, eu digo assim, experiências tipo assim, parque de diversão, cinema, viagem, comprar uma roupa, coisas que dêem prazeres imediatos. Então nós estamos à deriva de qualquer projeto maior de vida, parece. Não ancorados no tempo em narrativas. Então o tempo só passa e todo dia é igual. Enquanto isso, e agora puxando aqui para a aula de hoje o ponto que é importante, enquanto isso, esse chamado Big Data em inglês, que é esses aplicativos que nós temos no celular, então aplicativo de mensagem, aplicativo de foto, aplicativo de vídeo, aplicativo de monitorar quantos passos eu dou, aplicativo do banco, aplicativo que eu converso, tipo aquelas Alexas, né, que eu converso e aí ela fala comigo e tal, e ela monitora o som da minha casa, o que eu faço? Esses aplicativos nós vamos alimentando de livre e espontânea vontade com as nossas informações. Então, onde é que a gente está, o que que a gente come, nossas fotos, nossos batimentos cardíacos, nossa pressão através desses relógios smarts, né? Smart apps, filmam, escutam nossas conversas, captam todos os nossos movimentos, aos quais a gente aceitou, aqueles termos e consentimentos que a gente nunca lê. Nós voluntariamente aceitamos dar todas as nossas informações pessoais para esses vários aplicativos. Aceitamos dar todas as informações de vida que nós temos, da nossa vida, para esses aplicativos, em troca de comodidade. Porque esses aplicativos trazem comodidade. Como dormir melhor, quantos passos eu dei,
O aplicativo do banco é muito mais cômodo pagar a conta no banco do que ter que ir até a boca né, do caixa lá. Com certeza. Mas isso tem um preço. E é isso que está acontecendo. Voluntariamente, nós estamos colocando todas as nossas informações nas redes. Primeiro, nós estamos vivendo através das redes, certo? Que é o que nós estamos vendo até aqui. Não existe mais vida fora dela, a vida é nas redes. E para viver nas redes, nós precisamos doar todas as nossas informações para essas redes. De onde estamos, com quem namoramos, quem são nossos filhos, nossas senhas salvas por aplicativos inteligentes, acesso à nossa casa colocando câmeras, sons que eles captam, conversas que eles captam, porque eles conversam com a gente, né? Microfone dos aplicativos, câmeras dos aplicativos. Fica tudo ligado, monitorando o que está acontecendo de forma smart. Nossa vida íntima é agora conhecida. O celular rastreia onde é que a gente está, escuta nossas conversas, tudo isso. Ok? Tudo isso de forma voluntária, que a gente cede em troca da comodidade que esses aplicativos geram. E todas essas informações que a gente joga no sistema, ela alimenta uma rede de inteligência, de vigilância, vai dizer Han. Isso não se perde no nada. As empresas estão captando e armazenando esses dados e estudando esses dados. Nós nos tornamos o produto dessas redes sociais. Nós é que estamos sendo consumidos. Por isso que as redes sociais são gratuitas, são de graça. WhatsApp, Instagram, TikTok, porque nós somos o produto. O que está em disputa pelas empresas são as nossas informações e padrões de consumo e de vida, de comportamento. E nós alimentamos os dados voluntariamente para essas grandes empresas. Porque no momento que se tem uma ampla gama de dados comportamentais e padrões de ação de alguém, ok? Eu sei tudo sobre a vida do fulaninho, onde ele vai, como ele se comporta, com quem ele se relaciona, que determina o que uma pessoa gosta ou não gosta, seus afetos, torna-se possível manipular essa pessoa, prever o comportamento dessa pessoa e manipular os seus desejos, mexer com seus desejos, fazer ela desejar coisas com base nas suas carências. E esse é o problema de todos nós estarmos alimentando, perdão, esses big datas. Quando digo big data, são esses vários aplicativos, né, vários sistemas. Big data, em português. Grandes datas, né, esses grandes conglomerados eletrônicos. Essa grande matriz de dados. Esses algoritmos, essa inteligência artificial toda que diariamente capta as nossas informações, nossos gostos e nossos afetos. A própria inteligência artificial, os algoritmos, daí conseguem calcular e prever como a gente vai se comportar, como eu disse. Elas podem nos induzir a agir de determinada forma e podem nos induzir, inclusive, a pensar de determinada forma. E aí a coisa começa a ficar ruim. Aí a coisa começa a se tornar perigosa, vai dizer. Uma das características mais marcantes da infocracia é o papel central desses algoritmos. Esses sistemas projetados para maximizar essa eficiência e o engajamento hum, determinam o que a gente vai ver, consumir e o que a gente vai acreditar. Não só agora, quem é detentor das redes pode melhor direcionar produtos para venda customizada. Então, por exemplo, se você está grávida, vai aparecer anúncios para você comprar fralda, berço, carrinho de bebê, ok? Se você corre, vai aparecer tênis para você correr, da Nike, da Adidas, vai aparecer camiseta, fit, essas coisas assim. Isso é o de menos, vai dizer Han. A questão é maior que isso. A questão é política, é econômica. Envolve poder e controle das massas. Não se trata só de consumo de bens. E esse é o tema central do livro de Byung-Chul Han. Se é possível direcionar comportamentos grupais das pessoas, influenciando o que elas vão ver e como elas vão pensar,
Lembre-se, a gente fica de 5 a 9 horas por dia consumindo o que está ali, o que é passado para a gente. A gente acorda com aquilo, a gente vai no banheiro com aquilo, a gente dorme com aquilo. Existe agora celular, a prova d'água para a gente ficar no chuveiro com aquilo. E a gente nem percebe que estão fazendo essa lavagem cerebral, como diz Han. Nós confundimos isso com liberdade de escolha. Você não está vendo o que quer ver. Você está vendo o que a rede social sugeriu para você ver. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Vou repetir, você não está vendo o que você quer por livre e espontânea vontade. Você está vendo o que foi posto para você ver. Você acha que está vendo aquilo de livre e espontânea vontade porque é a opção que tem. É que nem quando a gente tem filhos e quer que o filho tome suco e não refrigerante, não quer que tome Coca-Cola, quer que tome suco, a gente dá para ele duas opções, né? E aí, filho? E aí, filhão? Tu quer suco de melancia ou de laranja? Pode escolher. Hum? Né? Dá para pegar a ideia? O hall de opções que a gente enxerga nesses aplicativos, ou até em buscas no Google, ou ferramentas de IA, é limitado ao que eles querem que a gente veja. E para cada pessoa vai ser um resultado diferente que eles vão entregar, desculpa. É como se você ficasse com seu alcance limitado por uma névoa, uma neblina dentro daquela bolha. Existem opções de suco, mas você não consegue ver mais o que tem. Se tem água, se tem refrigerante, se dá para não beber na água, beber nada, você vai acreditar que você quer suco. Hum? Falaremos mais e bastante disso ao longo do vídeo, ao passo que a gente vai desenvolvendo essas ideias, ok? A gente não fica ali só vendo meme. Quando eu digo meme, é vídeo de cachorrinho, gatinhos brincando, coisas neutras, gostosas. Não é isso que a gente fica consumindo durante horas por dia. Hoje em dia, as notícias sobre os acontecimentos do mundo e da cidade da pessoa, acontecimentos então econômicos, políticos, sociais, são consumidos através desses mesmos aplicativos, desses mesmos grupos de Zap, vídeos curtos de Instagram, TikTok, YouTube. E dentro do YouTube e Instagram, vários canais de jornalismos alternativos, que hoje são fáceis de criar, e existem as centenas, muitos financiados ou criados por partidos políticos. Então, o que que ocorre? Através das notícias que agora nós recebemos nos grupos de Zap, disfarçados muitas vezes até de memes, aparentemente inocentes, que falam, fazem uma piadinha com outro candidato político ou com outra pessoa, qualquer coisa assim, né? Mas travestidos de mensagens sociais, políticas, através da influência desses vídeos que a gente fica assistindo 9 horas por dia nas redes sociais, desses canais alternativos que surgiram todos, nossa psique é moldada, nossa opinião sobre os fatos é trabalhada. Somos daí influenciados em determinada direção. Nossa visão do mundo passa a ser fruto do nosso meio. Aliás, como sempre foi na história humana, nós somos sempre fruto do nosso meio e da nossa época, quer a gente goste ou não. Mas o nosso meio agora são esses aplicativos guiados por algoritmos. Então a gente não escolhe quais são as nossas influências, eles escolhem, certo? Um exemplo simples. Você sabia que a notícia não é distribuída de forma igual para todos nós? Se você pesquisar X no Google, um termo qualquer, tá? Político, econômico, qualquer coisa que valha. Põe lá Guerra da Síria, sei lá, escreve qualquer coisa no Google. Os resultados vão ser diferentes. Ele vai entregar resultados diferentes da busca, mesmo o input sendo igual, dependendo do perfil de quem digitou essa busca. Então você pode dar a mesma entrada e o resultado vai ser diferente na busca, dependendo de quem procura. Os resultados vão ser customizados baseados nos dados que aquela pessoa já alimentou as redes, nos aplicativos, que eles têm de você,
E eles vão entregar aquilo que eles querem que você consuma, ou querem que você veja. Qual faceta eles vão lhe mostrar sobre aquele fato. O que você vê também no TikTok e YouTube é customizado pelo seu padrão de consumo e padrão social que eles têm de você. Como que eles têm de você? Porque você fica 10 horas por dia alimentando aquela porra. Tem? Aí eles têm de você um perfil social, econômico, político, emocional, tá? Essas big techs, essas grandes empresas têm de você todas essas informações. Hoje você e eu somos a commodity principal e mais valiosa, tá? Que tem, que é os nossos dados, as nossas informações, que graças à tecnologia é possível se mapear. Os algoritmos, portanto, vão ver a sua preferência, os seus gostos, os seus interesses e, com base nisso, vão decidir o que vão passar para você de notícia, de realidade. O que eles acham que vai deixar você mais tempo engajado, ou o que eles acham que é do interesse deles passar para você sobre aquilo, em relação a formar sua opinião. Do que eles querem que você pense, ou compre, ou compre, né, se for um produto. Tá? E isso tem dois efeitos centrais ou problemáticos, vai dizer Bill Churran. Dois efeitos centrais. O primeiro efeito é que os fatos ou a verdade perdem aqui o caráter de importância. Os fatos ou a verdade perdem qualquer caráter de importância. Os eventos que de fato aconteceram, da forma descritiva, perdem a sua importância. Porque o que começa a importar é a intensidade da informação, o corte que é feito em cima da informação. A emoção prende muito mais do que o racional, impacta muito mais. Notícias são, portanto, agora fragmentadas, quebradas em memes, em lacrações curtas. Não importa mais, não importa mais o que é verdade, o que de fato aconteceu, e sim a força do vídeo de 30 segundos que aquela pessoa vai receber. O apelo emocional que aquilo vai ter. E nada sério ou profundo pode ser dito em 30 segundos. Ou em um tweet de 3 frases no máximo. Não sei quantos caracteres no máximo pode lá o X agora, né? É, curto. E como o que vai ser dito não precisa ser confrontado, porque no celular não tem o outro, lembram disso? Não tem alguém que coloque limites? Não tem o outro lado? Não precisa ser confrontado o que vai ser dito? Porque nós já estamos dentro de uma bolha, não tem o outro para nos colocar limites. Não existe mais compromisso com a ética ou verdade. Não existe mais compromisso sequer com a verdade. Quanto mais chocante for o que eu falar, mais alcance vai ter aquele vídeo, mais emocionalmente vai pegar as pessoas, mais engajamento vai gerar, mais seguidores eu vou ter para minha igreja. Esse é o primeiro problema. Quebra com o compromisso ético de uma coerência dos fatos. E com isso, prestem atenção que essa parte é importante. E com isso, a quebra de um chão comum a todos. É por isso que esse continente está se fragmentando em ilhas. Porque eu não preciso ter mais compromisso com nada do que eu vou dizer. Dane-se a realidade dos fatos ou a notícia. Eu vou falar o que eu quiser para engajar. Eu vou falar para o meu público. A notícia ou o fato em si não são mais importantes. Importante é o corte que eu vou fazer de 30 segundos, que tem que ter um caráter forte e emocional para engajar. O ser humano engaja com base em emoções. Emoções que despertam raiva e medo são bem-vindas aqui. E o segundo ponto que Han vai trazer, o segundo ponto que Han vai trazer, que conversa com o primeiro que nós estamos vendo, é
Por a gente estar toda hora bombardeado de notícias que mudam a cada 15 minutos e todas são vendidas como relevantes, todas são curtas, né? E relevantes com aquele anúncio em vermelho, breaking news. Não existe mais sustentação temporal desse conteúdo. Assim como não existe da vida individual que a gente viu. O conteúdo dura 30 segundos e depois vai cair num limbo de não existência. Um excesso tão grande de informação que nada se torna duradouro ou importante. E esse é um efeito perigosíssimo, porque a gente cai num tipo de anestesia. Pode acontecer o que quiser que nós estamos anestesiados. Porque daqui a 30 segundos já vai ter outra coisa para nos ocupar e entreter, e aquela lá a gente esqueceu, caiu num limbo. Em Admirável Mundo Novo, livro do Huxley, Aldous Huxley, a crítica ao excesso de informações está associada ao modo como isso contribui para a alienação e controle social. Diferente da distopia de George Orwell de 1984, que restringia o acesso ao conhecimento. Aqui é o contrário, o conhecimento ele não é restrito, ele é jogado na nossa cara, fragmentado, milhares de vezes, notícia, 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 estímulo, 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 estímulo. E esse excesso de estímulos que Huxley previu lá em Admirável Mundo Novo, livro, entretenimento, trivialidades, notícias misturadas, fragmentadas, inundam a população, eliminando a reflexão crítica e a busca por significados profundos. Não se tem mais tempo de fazer isso. O excesso de informações fragmentadas e irrelevantes, portanto, impede que as pessoas se concentrem em questões mais profundas e significativas. Isso reflete uma sociedade onde a busca por prazer imediato e distrações constantes torna o pensamento crítico e a introspecção obsoletos. É por isso que ninguém mais lê, certo? Eu quero o resumo do livro em 15 minutos. Vou assistir na velocidade vezes 2 e depois vou para outra coisa. Essa crítica antecipa o que hoje se discute, que Han chamou, que nós já falamos de infoxicação. Informação com toxicidade, infoxicação. A sobrecarga de informações que nos gera intoxicação, né, que reduz nossa capacidade de análise e de ação. A gente fica anestesiado. Então, um dia, digamos segunda-feira, vem uma notícia bombástica de que, sei lá, tentaram invadir o Congresso Nacional. Daqui a 2 dias, mais uma notícia bombástica de que um ministro tal se encontrou às escondidas com sei lá quem. Daqui a 3 dias, uma outra notícia bombástica que um cantor famoso morreu de suicídio. No mesmo dia, outra notícia breaking news de um furacão na Flórida. Entendem? Nada ganha tempo de maturação e de seriedade. Pode acontecer o que for agora, que nós ficaremos anestesiados num afogamento de excesso de informação. O que é trend hoje? Quais são os hot topics do dia? Não é assim? No Twitter tinha isso. Amanhã já vai ser o passado. Quando tudo é chocante, nada tem importância. Ou tudo perde a importância. O mundo de hoje é pornográfico, excessivamente explícito, vai dizendo. No mundo de Huxley, de Admirável Mundo Novo, as pessoas eram mantidas sob o controle não pela repressão do chefe, do pai, do externo para o interno, mas pelo chefe-pai no sentido simbólico, mas pelo entretenimento incessante e pela oferta de prazeres e reforçadores superficiais de curto prazo a todo o tempo. Com o resultado disso, o excesso não liberta, mas reforça uma submissão passiva aos acontecimentos. Então, para Han, nós estamos anestesiados e zumbizando por aí. Zumbizando, termo que eu criei agora, tá? De zumbi. Andando que nem zumbi, zumbizando. Seja zumbi fitness, seja zumbi de conhecimento, que tem que fazer curso atrás de curso, seja zumbi de estética, que fica enfiando botox e aqueles dentes de branco de coelho, né? Seja zumbi corporal. Estamos à deriva dos nossos algoritmos. Eles passam para a gente o que a gente tem que fazer. E nós, achando que somos livres,
clicamos e consumimos esses vídeos sem parar e conteúdos, absorvemos o que está ali e vamos fazer o que o pessoal está fazendo, achando que é a nossa vontade. Tá? Como se estivessem as cordas e nós fôssemos as marionetes. Sem exagero. Um vídeo visto não pode ser desvisto, ainda mais se tem caráter afetivo e emocional. Isso fica e molda o nosso inconsciente. Ainda mais se mexer com o nosso emocional. Não precisa ser verdadeiro o conteúdo. Já entrou. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Então, mesmo que nós tenhamos a defesa racional, uma vez que isso pega dentro de nós, já vai moldar a nossa opinião. Nós somos evolutivamente programados para gravar com intensidade esses eventos que têm um peso emocional. Pois normalmente esses eventos dizem respeito no passado à nossa sobrevivência como espécie. Eu me lembrar que senti medo perto de uma determinada moita lá que estava balançando, me previne de ir lá ser picado por uma cobra que matou meu colega lá da tribo. Então, novamente, é adaptativo, nós nos prendemos aos conteúdos emocionais. Só que as pessoas usam isso. Então, novamente, hoje em dia, os conteúdos não precisam ter compromisso com a verdade, porque eles são feitos em bolhas. São feitos só para uma tribo em específico. Tá? Eles sentam o pé no teor sensacionalista para gerar raiva e medo. E aí, somos sugados. Ainda mais se a gente fica 5 a 9 horas por dia vendo esses conteúdos em uma bolha. Por que eu digo uma bolha? O que aconteceu aqui? Porque políticos, influencers ou influenciadores e afins vão criando nesse mundo digital suas pequenas igrejas. Grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, seguidores no Instagram, seguidores no Twitter ou X. E as pessoas passam a consumir como notícia o que aquela pessoa posta. Como uma igreja mesmo. Seguindo seu Deus ou seu padre, que é representante de Deus. Né? Aquela é a palavra. E eu começo a ficar alheio de todo o resto. Alheio porque aquele Deus ou padre não precisa ter compromisso nenhum com nada. Ele pode dizer o que ele quiser. O espaço da internet é livre. Livre eu digo em termos de expressão, né, de conteúdo. Ah lá, não posso dizer palavrão, qualquer coisa assim, ou sair pelado na internet, vão restringir, ok, mas eu posso dizer o que eu quiser, inventar a narrativa que eu quiser, a lorota que eu quiser, tá? Chama-se de liberdade de expressão. O impacto desse controle invisível vai muito além do consumo, vai dizer Han. De novo, não se trata de vender refrigerante para um jovem ou fraldas para uma mulher grávida. O impacto ele afeta a forma como nós entendemos o mundo e interagimos com as pessoas. Ao viver em um ambiente digital moldado por algoritmos que vão se formando em diversas ilhas pelos seus seguidores, nossa percepção da realidade se torna fragmentada e ilhada, é óbvio. E aí a gente começa a ver apenas aquilo que reforça as nossas crenças. Enquanto conteúdos que são divergentes, o lado oposto, o lado B do disco, o lado oposto, o contraponto, aquele que me coloca em limites, aquele entre o marido e a esposa que faz com que ambos tenham que costurar um terreno em comum para viver bem, não existe. Qualquer limite oposto é filtrado ou ignorado. E para a percepção de quem está naquela bolha, não existe. Para entender onde isso vai desaguando, o ponto central é o seguinte: o perigo, quando se trata de política e de economia, consumida dessa forma, é que a verdade do fato, essa costurada entre as partes, entre o marido e a mulher nessa analogia, para eles conseguirem ter um chão ao qual eles pisem, de forma democrática e pacífica, some ou se torna irrelevante. Porque alguns nessa altura do vídeo podem realmente estar se perguntando: ah, Fernando, quem que vai determinar o que é verdade aqui, numa notícia? Esse é um excelente ponto. Bom ponto mesmo. A questão para Byung-Chul Han não é que existe uma verdade indelével. Indelével. Han é da escola de Nietzsche,
que diz não há verdades, há interpretações de fatos. Nietzsche disse isso já. Os antigos jornais, portanto, de antes, vamos pensar assim as televisões, né, com aqueles telejornais, os rádios, o jornal impresso, também tinham, evidentemente, um viés nas suas publicações e seus interesses políticos e econômicos. Mas e aqui é o ponto, como todos liam a mesma fonte, era possível ter um chão comum de diálogo e de debate de ideias, a qual a gente pode chamar de verdade. Deu para entender? Uma convergência de fatos e ideias, de síntese e antítese, que a gente chega no caminho do meio, a qual a gente pode chamar de verdade e que estabiliza morais, regras, padrões dentro de uma sociedade, ou dentro de um casamento, ou dentro de qualquer tipo de relação. Agora, hoje em dia, não é assim que funciona. Hoje em dia, nós temos mais uma fragmentação em ilhas ou tribos, que nem a gente está falando, que impede que tenha esse debate dessa verdade costurada, de forma a se construir um caminho do meio. E esse caminho do meio, esse chão, esse terreno em que todos podem pisar, esse acordo de cavalheiros sobre as regras, é a principal válvula de uma democracia, vai dizer Han. Um terreno comum acordado por ambos, ao qual a gente possa conviver. Fora disso, nós só vamos ter tribos e seitas, e governados por líderes cada vez mais populistas e totalitários, porque nessa tribo e seita eu posso ser o que eu quiser. Seitas e líderes populistas, né? Seitas religiosas e líderes populistas, e seguidores cada vez mais fanáticos, retroalimentado por notícias com conteúdo emocional diário a favor de si mesmo ou contra os outros, as outras ilhas. Nessa bolha que se cria no WhatsApp, Instagram, Telegram, seja onde for, criam-se fanáticos. Não porque essas pessoas sejam ruins em sua natureza, mas porque elas sofreram lavagem cerebral de ficar horas por dia ouvindo falar mal de A e bem de B, com conteúdos de alto teor fortemente emocional, que pega uma necessidade nossa, humana. Com base no medo, nós reagimos. Com base na raiva, nós reagimos. Nós ficamos mais intensos. Nesses grupos cria-se uma identidade de tribo mesmo. O sujeito, esse fragmentado lá, barata tonta, no sentido individual que a gente viu no início do vídeo, começa a se sentir pertencendo a um grupo. Esse sujeito, então, que era esfacelado e barata tonta, perdido, tem agora onde se apoiar. Acha uma ideia de propósito, ou suposto propósito, para a vida dele. Ele anseia por narrativa. Ali tem uma espécie de narrativa. Nós somos os bons e estamos combatendo os maus. Sempre tem um inimigo. Isso une um grupo. Isso cria um propósito. Isso cria uma história. Está armado aqui o fanatismo religioso, estilo homem-bomba. Eu estou pronto para dar minha vida por uma ideia ou que o meu grupo prega. Muitas vezes em relação a pessoas que eu nunca vi. Olha que loucura. Então, somos seres completamente emocionais e não racionais. Somos, portanto, facilmente manipuláveis. Basta apertar os botões certos. E normalmente esses botões têm a ver com as emoções que a gente sente e a vontade de pertencer e fazer parte de uma narrativa maior. Esse é o apelo do marketing que rola nas redes, quando se tange questão política e econômica. Hoje em dia, um tweet, uma postagem de um político, tá? De 40, 50 palavras lá, que é o máximo que dá, com conteúdo de lacração emocional, esses corpos, tem mais alcance, é visto por milhões de pessoas, compartilhado por milhões de pessoas, ainda mais se tiver esse teor zoeiro, emocional, né? Influencia muito mais do que um discurso inteiro, um plano de governo inteiro, ou qualquer bom resultado econômico inteiro de outro lado que possa aparecer. Esse é o poder de hoje em dia. E esse é o perigo de hoje em dia. Influencia muito mais. Um tweet influencia muito mais do que um livro inteiro de tratado econômico. Porque é chato, é monótono, não tem peso emocional, ninguém vai ler. Ou do que um discurso, ou de que resultados econômicos. Tanto faz. O meu líder lacrou o outro.
É isso que vale. E isso corrói a democracia, vai dizer. Porque, novamente, não importam mais os fatos. O que importa é quão hábil eu sou em criar clãs e seitas sem qualquer compromisso ético necessário. Não existe mais um debate de ideias. Não existe mais um terreno comum para a gente conviver. E aqui a coisa começa a ficar ruim, perigosa. Hum? Querem um exemplo de como isso vem mudando nos tempos? Byung-Chul Han, desse livro, Infocracia, A Crise da Democracia, ele usa como comparação os debates entre os presidenciáveis americanos, o Abraham Lincoln e o Stephen Douglas, em 58, 1858, tá? Para a presidência dos Estados Unidos. Esses dois candidatos estavam concorrendo. Sabe qual era o formato dos debates que eles tinham públicos, para as pessoas verem? O primeiro debatedor tinha 1 hora para falar. O segundo tinha 1 hora e meia para responder. E o primeiro então voltava e tinha mais 30 minutos de réplica ou tréplica. Isso dava tempo, e tem outros exemplos em que debates anteriores tinham 6, 8, 12 horas de duração, fazia-se uma pausa e voltava no outro dia para continuar os candidatos conversando oralmente. E o público assistindo numa arena. Tá? Isso dava tempo para se aprofundar em algum tema, trazendo fundamentação e sustentação. E o adversário político tinha que pegar esse terreno em comum, de uma ideia costurada ali ou proposta por um candidato, e a partir disso costurar as suas ideias. E ali se tinha a malha da coisa, onde podia ter uma sustentação. Tá? Às vezes de concordância, mas também de discordância. Mas com isso era costurado esse local firme que uma verdade poderia aparecer. Verdade no sentido de acordo entre as partes. Uma verdade no sentido de costurar narrativas afinadas por concordâncias e divergências, assim como num casamento, no exemplo que eu dei, de ambos os espectros e ambos os lados. Tá? Não é assim que um relacionamento saudável funciona? Eu vejo o mundo de determinada forma. Tenho as minhas preferências e minha esposa vê o mundo de outro jeito. Ela tem as suas preferências. Ora, nós temos que achar um meio-campo navegável aqui, um solo firme, a qual ambos possamos pisar. Ambos convergimos em algumas coisas. Ambos não abrimos mão de outras. E aí a gente tem que, um jogo de cintura, costurar, achar essa verdade que nos sustente. Qualquer relação minimamente saudável é assim. Eu tenho que respeitar as coisas que não são negociáveis para ela e vice-versa. Existe um compromisso, eu tenho que ceder, ela também. Existe um diálogo, nós costuramos um meio-campo. Fora disso, só tem espaço para uma relação autoritária ou abusiva. Um manda no outro, o outro por medo obedece. E normalmente trai a pessoa com outra pessoa. Voltando para o exemplo dos debates, hoje em dia, como que se dão os debates presidenciáveis? É um show, é um espetáculo, né? É quase uma luta de boxe, assim. Quem que venceu? 1 minuto e meio ou 1 minuto para cada um falar, depois 30 segundos para o outro falar, e aí mais 20 segundos de tréplica. Não é assim? Sendo que quando um candidato faz uma pergunta para o outro candidato, esse outro candidato nem se dá o trabalho de responder o que foi perguntado. Ele nem olha para o outro candidato. Ele só vira as costas para esse candidato que fez a pergunta, olha para a câmera, ou seja, para os seus seguidores, para os seus followers que estão nas redes, e começa a falar qualquer coisa que não que foi perguntado para o seu grupo. Não é assim? Parece uma conversa de maluco. Um pergunta banana, o outro responde maçã. Porque dane-se, não tem mais compromisso, eu não quero costurar nada com o outro lado. Eu só estou falando para os meus. De outro ponto, de 1 hora para falar e construir um raciocínio profundo, em que a pessoa tem que se justificar, em que tem que mostrar projetos e propostas, e que o outro vai pegar e costurar em cima, virou 1 minuto. O que pode ser dito em 1 minuto? Nada.
a não ser um gancho emocional. Fazer uma piada de mau gosto com o adversário, falar mal da família dele, tentar se enaltecer, lacrar, como dizem, aquele oclinhos da lacração que desce. Hum, não tem muito para onde ir. O que o adversário vai falar nas réplicas, nos debates de hoje, sequer é levado em consideração. O orador fala sozinho para o seu público e sua bolha de seguidores, os followers. Hum? Não se está mais preocupado em achar qualquer cenário comum com seu adversário, ou qualquer terreno fértil de estabilização de uma verdade. São narrativas antagônicas e chocantes, porque eu não posso concordar nada com o outro candidato, porque parece que eu estou dando munição para ele me atacar daí, ok? Não se tem mais ética, não se tem mais compromisso com a verdade, dane-se, tá? Vira um show, um espetáculo, em que o mais lacrador vence, carregado de conteúdos emocionais breves que envolvem raiva ou medo, porque é assim que se manipula o ser humano. A palavra é seguidores. Seguidores. Redes sociais são feitas de seguidores. Seguidores seguem influenciadores na internet e dizem amém às suas palavras, sem questionar elas. Esses seguidores já estão encantados por esse Deus, através do afeto, através dessa necessidade de pertencer. Eu gostei dele. Logo, tudo que ele disser, eu concordo. Me sinto pertencendo a esse grupo. Logo, esse grupo quer o bem. O outro grupo é o mal. Hum? É o afeto que nos move, não a razão. É por tal fenômeno que temos, hoje em dia, que independente de lado, tá? Um líder político ao mesmo tempo sendo amado e odiado, sendo um herói, sendo um vilão. Não só isso. O fato que ocorre perde a importância. E esse é o problema. O que importa é a narrativa breve, curta e lacradora que é dada para esse fato dentro daquela tribo. Começa a se criar mundos paralelos, várias realidades paralelas. Viram-se vários times de futebol que rivalizam, o meu é melhor que o teu. Todas as informações a favor eu retenho e recebo. E o que ele diz, e o que dizem contra o meu líder, meu cérebro nem processa. Ou é mentira. Eu já estou tão apegado àquela seita que eu não vejo o lado negativo, seja ele qual for. Se estão falando mal do meu líder, é tudo mentira. Mesmo que mostrem um vídeo, ele fazendo lá uma putaria qualquer, é montagem. É como. Ou ele vai justificar, dar uma volta e dizer, não, mas isso aí é pro bem por causa de tal coisa. É como alguém falar mal da sua namorada, que você tá apaixonado por aquela gatinha, a primeira semana de namoro, aquela que você sempre desejou, a menina top do colégio, você conseguiu ela, você é apaixonado, gamadão nela, tá? E aí vem o seu melhor amigo e diz assim, ó, eu vi ela traindo você com o João. Sei lá quem é o João, tô inventando, né? Com o João. E você tá tão apaixonado por aquela gatinha que você vai dizer, não, meu melhor amigo tá inventando isso porque ele tá com ciúmes e ele quer ficar com ela. É tudo mentira. Mesmo que o melhor amigo mostre as fotos dela lá ficando com o João, se pegando com o João, ele vai olhar e vai negar a realidade, dizer, é montagem. Ou vai dizer, ah, isso é normal, ela segue me amando. Ele vai tentar distorcer a realidade para encaixar na sua coerência narrativa que ele está criando. Em psicologia, nós chamamos isso de dissonância cognitiva. Eu preciso encaixar o que os meus sentidos veem e recebem no mundo numa ideia de coerência interna do que eu acredito, as minhas crenças, para que o meu mundo não seja abalado, para que eu tenha uma narrativa coerente. O mundo é um caos de sopa de letrinhas. Eu preciso filtrar para conseguir fazer aqui um abecedário decente, com base no que eu acredito. O resto eu vou ignorar. É assim que nós funcionamos como espécie. Tá? E as pessoas estão usando isso. Não que não usassem antes também.
Mas, novamente, nós não temos mais essa verdade costurada, porque agora está cada vez mais fragmentado em ilhas. Cada vez, portanto, as pessoas mais se retroalimentando de notícias, entre aspas, curtas, breves, com teor emocional, que vão fazendo verdadeiros fanáticos, fanáticos políticos, por pessoas que eu nunca vi na vida. Temos com isso não mais uma unidade de verdade a ser debatida e contraposta como um terreno democrático, contraposta, construída por todos. E existem agora múltiplas verdades em ilhas, cada uma pertencente a um clã, um grupo, que não se conversam mais. Pelo contrário, se odeiam. E esse é o lado B da empatia, né? Eu sou empático com a minha tribo, logo eu a protejo até a morte. Logo, eu sou antipático, se necessário, com os demais, que agora são suspeitos e inimigos. São ameaças à minha ordem e minha estabilidade. Faz sentido? Aonde que isso vai? No início, as redes sociais foram celebradas pela capacidade que poderiam ter de conectar as pessoas. Eu falar com minha avó que mora longe, eu fazer sei lá, uma viagem para outro país e conversar com sei lá quem, né? Eu mandar um zap para uma pessoa e ela responder, pô, que legal. Conversar com meu namorado que mora à distância, trabalha fora, certo? Democratizar o acesso à informação. Nossa, e se usada para o bem, a internet tem esse poder, né? Você pode ter acesso a livros interessantes, você pode ter acesso a palestras interessantes, conteúdos interessantes, a cursos interessantes. Tudo isso é verdade. Democratiza o acesso à informação. Dá voz a indivíduos que antes eram excluídos do debate público. No entanto, nós somos fisgados por esses vídeos curtos, por essa ideia de clãs, por essas coisas mais de teor emocional intenso e breve. Porque nosso cérebro é preguiçoso. Né? A gente quer pertencer, mas não quer fazer muito esforço. Então, Byung-Chul Han nos alerta para o lado obscuro dessas plataformas que as pessoas estão usando muito bem. O filósofo, essa forma de se comunicar e de viver está corroendo a democracia. Ao contrário das pessoas estarem ficando mais sábias, mais tolerantes aos pontos de vista do outro, porque esse é um efeito do ficar mais sábio. Quer testar se tu é mais sábio? É tu realmente não achar que tem uma verdade absoluta e que o teu tá certo. Porque quanto mais tu vai adquirindo conhecimento, mais tu vai relativizando as coisas e entendendo que tu não sabe nada. Essa é a verdadeira sabedoria. É tu ter mais humildade em relação ao teu saber. E aí tu consegue costurar e conversar com o outro, certo? É isso que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais achando que estão arrasando e são a tribo delas é a verdadeira e o resto dane-se. Hum? Contrário da esfera pública tradicional, onde diferentes ideias podiam se encontrar e se confrontar, portanto, criando essa verdade comum, costurada, em consenso entre ambas as partes, as redes sociais criam bolhas de informação. Essas bolhas são formadas pelos algoritmos que personalizam o conteúdo que a gente vê com base nos interesses e comportamentos online. E por líderes políticos oportunistas que vão angariando seus devotos. Essa fragmentação tem consequências graves para a democracia, vai dizer Han. Primeiro, ela dificulta o diálogo entre diferentes grupos, que cada um vive agora numa realidade paralela. Segundo, ela polariza a sociedade, transformando o debate em um confronto de crenças irreconciliáveis. Por fim, ela enfraquece o pensamento crítico, que as pessoas não são mais expostas a ideias que desafiam suas perspectivas. E outro aspecto central, mas não menos importante, que Han vai colocar sobre a crise da democracia na infocracia, é a transformação da política em entretenimento. Como eu falei, os debates parecem um show. Vai ser um show de boxe na próxima vez. Vai todo mundo entrar, os líderes, daqui uns anos, os candidatos políticos vão entrar num carro, num Ford Fiesta no Big Brother Brasil, e o último que sair ganha. Vai ser assim. É um entretenimento, é um show.
Os cronistas fazem estilo show. Quem que venceu? Quantos pontos teve? Quem que venceu o debate? Quem que deu a melhor resposta? Por quê? Porque é isso que as pessoas consomem. Novamente, o tratado econômico, o plano. Quem que lê o plano de governo do seu candidato? Ninguém. Eu quero ver com quanto ele consegue lacrar o outro, tá? É isso. No passado, não idealizando, mas cada vez mais isso vai se perdendo, a política era vista como um espaço de debate um pouco mais racional. Um pouco mais racional. De horas de debate, de dias de debate, de respeito ao outro. Foi virando de um dia inteiro 3 horas de debate, agora 10 minutos, 1 minuto, 30 segundos para falar. É isso, entendeu? E percebam os debates políticos, eles colocam lá uns personagens, tudo, vira um circo aquele negócio. Não tem mais um debate racional de ideias, onde argumentos e evidências são usados para convencer eleitores e construir consenso. Hoje a lógica das redes sociais subverte esse modelo, vai dizer, priorizando conteúdos emocionais e superficiais, espetáculo, conteúdos de lacração, de falas potentes que têm 30 segundos de duração. Quem fala mais bonito vence. E os candidatos políticos e partidos, alguns se adaptaram rapidamente a essa nova realidade. Em vez então de apresentar propostas detalhadas e discutir questões complexas, eles recorrem a slogans curtos, memes virais e ataques pessoais. Quanto mais polêmico, melhor. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu vou estar lá no Trending Topics e com isso eu vou angariar mais seguidores. O objetivo não é informar nem convencer, mas engajar e provocar reações emocionais. E a gente, como macaco de circo, aplaude ali e acha graça. Né? É aqueles oclinhos da lacração, como eu falei, sabe? Quem lacrar vence. Porque na percepção subjetiva emocional inconsciente de nós, que viu aquela lacração, aquele que lacrou é competente, ágil, sagaz e vitorioso. O outro é um loser, um perdedor. Independente do que A ou B falaram. Se o A conseguiu lacrar e deixar desconfortável o B, fazer algum tipo de bullying, ele venceu e ele é o melhor. Ele é o mais preparado. É assim que nosso inconsciente afetivo vai trabalhar. Todos querem fazer parte do time dos vencedores e não dos que sofrem chacota no colégio, vamos dizer assim. Né? Não é isso? Essa transformação também afeta a percepção dos líderes políticos, portanto. Em vez deles serem avaliados por suas ações e competências de gestão, eles são julgados pela sua presença digital. Líderes carismáticos que dominam as redes sociais vão ter vantagem sobre aqueles que tentam abordar problemas de uma maneira mais reflexiva ou ponderada. Ou vão ter vantagem sobre alguém que é mais ortodoxo, técnico, e que não se expõe tanto assim nas redes sociais. O resultado disso, vai dizer Han, é que nós vamos ter cada vez mais líderes showmen, influencers, fanfarrões. Essa é a ideia. Para esse caminho que nós estamos. Eu sempre, não sei vocês, mas eu sempre percebi isso ao longo das minhas formações e cursos que eu já fiz na vida, porque ao longo da nossa jornada, às vezes a gente pega profissionais competentes, às vezes não. Então, às vezes a gente pegava professores muito bons, às vezes nem tanto. Faz parte da vida. Os que não eram bem tanto, os que eram bem tanto, eu digo assim, os que não eram bons, os charlatões, e sempre tem um ou dois, são aqueles que falam rápido e um monte de palavras bonitas ou de efeito. Podem anotar, não é assim? Os charlatões são sempre aqueles que falam rápido, têm uma resposta bonita na ponta da língua e lacram. Desde a minha época eu já percebia isso nas aulas, não sei vocês, tá? Essa lógica do espetáculo reduz, no caso aqui da política, a uma competição por atenção, onde o conteúdo mais chamativo e provocante vence, não o melhor. Não as melhores ideias. Eu nem escuto as ideias do outro candidato. Eu nem leio novamente os planos econômicos de governo dos dois, faço uma síntese e antítese. Não, nada disso. Quem lacrar mais vence. O resultado é um ambiente onde questões sérias são simplificadas
e debates importantes são descartados em favor de escândalos e controvérsias e divertimento. Novamente, eu acho que a próxima eleição vai todo mundo entrar no carro, lá sei lá qual carro, num Big Brother Brasil, um Nissan Versa, e vão ficar lá e o último que vencer, o último que sair do carro vence e vai se tornar o presidente. E no meio vai ter provas, assim, onde vão jogar lama uns nos outros, aquelas coisas assim, entendeu? Vai ser assim, tá? Então a crise da verdade, novamente, verdade como construção de um terreno comum de dialética, síntese e antítese entre todos, ou entre um grupo, entre uma comunidade, o continente, aquele que nós estávamos falando, no caso o Brasil, ou seu estado, algo que não existe mais, o que se está perdendo. Estão todos em suas bolhas, em suas ilhas, cada um com uma narrativa completamente antagônica à outra, e todo mundo achando que tem razão. Tá? Alimentada pelas fake news. Lembrei aqui de um caso não lembro onde que eu vi isso, acho um psicólogo, um psiquiatra falando, de que ele foi num hospício e tinha um cara que achava que era Napoleão, clássico. Aí ele foi pro. Caminhou mais uns passos e tinha outro cara que achava que era Napoleão. Aí mais tinha uns 15 Napoleão lá dentro. Pô, não dá para os 15 ser Napoleão, né? Alguma coisa tem de errado. Tem que botar os 15 Napoleão numa sala e dizer, ó, vamos costurar uma verdade aqui, né? Você pode ser Napoleão, você pode ser o filho de Napoleão, você pode ser o primo de Napoleão, mas tem que ter um consenso. Todo mundo não pode ser Napoleão. Essa verdade não condiz, né? Então todo mundo acha que é Napoleão nas suas ilhas, analogia. Todo mundo acha que tem verdades e que o outro é errado. Eu sou bom, o outro é mal. Essas bolhas. Por quê? Porque nessas bolhas não tem resistência. Não tem ninguém para contrapor o que se está dizendo. Pode-se dizer o que quiser. Isso é uma receita para o caos. Quando nós não sabemos mais em quem acreditar ou no que acreditar, a gente se torna cético e desconfiado. Isso cria um ambiente onde a cooperação é impossível, porque cada grupo opera com sua própria versão de realidade. Dá para entender? Cada tribo acredita em algo, sem abertura ou diálogo com ninguém. O único objetivo é angariar mais pessoas para aquela tribo, mais seguidores, mais followers, sem qualquer compromisso ético. Fragmenta-se com isso a vida, o Estado, a democracia e a fé em tudo que existe a não ser aquela bolha. E outro efeito dessa infocracia é a deslegitimização das instituições democráticas. Então, governos, parlamentos, tribunais, dependendo do que tem naquela região, aquele país, como é que ele é regido, que são os pilares da democracia, vai dizer Han, estão sendo constantemente atacados por narrativas lançadas dentro dessas bolhas que questionam a integridade desses pilares do acordo costurado da democracia que nós fizemos. O acordo costurado lá atrás é que tem esses pilares, certo? Essa deslegitimização é amplificada nas redes sociais, onde assim qualquer falha ou controvérsia institucional é imediatamente exposta ali dentro. É discutida ali dentro e exagerada nesses grupos, nessas bolhas. Porque isso não significa que essas instituições, esses pilares democráticos, judiciário, senado, sei lá eu o quê, que nós costuramos como uma verdade para nos sustentar, são infalíveis ou excelentes no seu funcionamento, longe disso. Longe disso. Não significa que essas instituições, vai dizer, não enfrentem problemas reais. Mas a forma como esses problemas são amplificados dentro dessas bolhas cria a percepção que está tudo em colapso. A desconfiança nas instituições. Por quê? Porque essa verdade está ruindo. Esse continente está se quebrando em ilhas. Então, os pilares estão começando a quebrar dessas instituições democráticas. A desconfiança nessas instituições ela é explorada por políticos populistas, vai dizer, que muitas vezes, ao atacar essas instituições para se fortalecer, aumenta o seu poder, angaria mais likes e seguidores. Quando as pessoas, com medo, cedem e entregam ao seu líder, quando as pessoas se sentem acuadas e perdidas, elas perdem a fé em governos.
sistemas judiciais ou qualquer outra instituição. Elas se tornam bem mais suscetíveis a discursos autoritários de proteção, que prometem soluções rápidas e radicais. Eu dependo ainda mais do meu líder forte que vai resolver isso para mim. Eu me sinto protegido aqui na minha comunidade. Porque quando as pessoas se sentem acuadas e com medo, elas tendem a aderir a um suposto líder forte que vai protegê-las. Já vimos isso na história. Não deu muito certo. E de ambos os lados, direita e esquerda. Enfim, enfim, na era da informação, a máxima conhece-te a ti mesmo foi substituída por quantifica-te a ti mesmo. Vivemos em um mundo onde tudo eu digo tudo, nossos passos, nossos batimentos cardíacos, nossas interações sociais, nossos afetos, nossos desejos, né, é transformado em número. Nossos corpos, tudo. Esses números se voltam contra nós. Byung-Chul Han chama esse fenômeno de dataísmo, uma ideologia que vê os dados como fundamento de toda a realidade que existe. O dataísmo não apenas altera a forma como a gente se relaciona com o mundo, portanto, mas redefine a nossa própria identidade. O ser humano, antes visto como um ser complexo e subjetivo, agora é reduzido a padrões de comportamento que podem ser medidos, analisados, manipulados. Essa redução ela não é neutra. É isso que Byung-Chul Han está dizendo aqui. Essa redução tem profundas implicações para nossa autonomia, nossa privacidade e até mesmo para nossa capacidade de refletir sobre quem nós somos. Porque quando a gente é reduzido a dados, nós perdemos o reconhecimento da nossa complexidade de vida. Nossos sentimentos, nossos desejos, nossas escolhas são tratados como padrões estatísticos. Byung-Chul Han, portanto, nos alerta que no dataísmo a gente corre o risco de perder a nossa humanidade. Ao nos reduzirmos a dados, nós abandonamos a capacidade de refletir, questionar e criar. Todo mundo segue a tendência que é ditada ali nas redes e todo mundo faz o que todo mundo está fazendo nas redes ou que o nosso líder, que nós estamos seguindo, nós somos seguidores, está trazendo. Amando dos algoritmos. Resistir ao dataísmo exige uma mudança cultural, vai dizer Ana. Precisamos valorizar o que não pode ser medido. A empatia, a criatividade e a autenticidade. É aquilo que nos faz humanos. A vida fora das redes. Precisamos, portanto, desconectar, desacelerar e recuperar nossa capacidade de pensar criticamente e de viver nesse tempo e espaço como pessoas reais, como quem constrói uma narrativa com outras pessoas reais. Certo? Com seus vizinhos, com seu amigo, com seu namorado. Porque o dataísmo não é apenas uma ferramenta, é uma ideologia. E como qualquer ideologia, ela pode ser questionada e desafiada. Ao fazer isso, temos a chance de recuperar o que nos torna humanos.